telespectadores da TV Assembleia, da FM Assembleia e todos os funcionários, todos os que estão ouvindo a gente, vendo nesse momento. Senhor presidente, quando a gente assumiu aqui no nosso primeiro ano, nós colocamos alguns projetos, alguns já passaram, outros estão ainda em tramitação. E um dos primeiros projetos que a gente colocou aqui foi o indicativo de lei para que houvesse uma disciplina de música nas escolas. Logo em seguida, nós apresentamos um projeto de lei para que regulamentasse o uso do celular na sala de aula. Isso porque a gente entende que o aluno usar o celular durante a aula, que isso atrapalhe tanto o próprio aluno, como atrapalha também os seus colegas. E atrapalha, claro, o professor. E agindo dessa forma, com certeza vai sair perdendo todo mundo. Mas para que a gente apresentasse esse projeto do celular com mais propriedade, nós passamos a visitar algumas escolas, tanto na área particular, na área privada, como as escolas estaduais. E a gente foi descobrindo outras coisas. Eu acredito que nós passamos mais ou menos por umas 50 escolas, mais ou menos, aqui no estado do Piauí. Fiz reuniões com alguns professores também no sul do estado, onde a gente envolveu professores da rede municipal também. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi a ausência dos pais nas reuniões que são promovidas pelas escolas. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi exatamente isso, a ausência dos pais nestas reuniões para saber o andamento do seu filho na sala de aula. E é uma das coisas que a gente já tinha uma noção de que os pais estavam distantes dos seus filhos, mas eu não sabia o quanto que essa distância era tanta e que são muitos. E aí, ouvindo alguns diretores, principalmente diretores, que nos sugeriram que a gente colocasse alguns outros projetos, como, por exemplo, projetos para voltar a cantar o hino nacional e o hino do estado do Piauí nas escolas, como tinha antigamente, como era obrigatório antigamente. E aí nós fomos ver, realmente foram ideias muito bacanas. E a nossa assessoria foi pesquisar sobre o hino nacional, o hino do Piauí. O hino nacional já é obrigatório. Isso está na Constituição. E a gente colocou um projeto para que voltasse a cantar o hino do estado do Piauí. Também aqui nas escolas do estado do Piauí. Uma sugestão também de alguns professores, diretores, é que a gente colocasse um projeto para que houvesse nas escolas psicólogos. Psicólogos, mas que não fosse para os alunos. Psicólogos que fosse exatamente para os professores.
Porque segundo os diretores, né, e pesquisas, eu andei pesquisando também no portal, encontrei no portal G1 da Globo, sobre a violência nas salas de aula. Sobre o que acontece entre alunos e professores nas salas de aulas do nosso Brasil. E o que eu terminei descobrindo também é que 60% dos professores que sofrem ameaça, dos professores que são agredidos dentro das escolas, 60% destes professores no Brasil, eles têm um acompanhamento com psicólogo. Aliás, aqueles que têm acompanhamento com psicólogo, 60% destes professores, eles não voltam a dar aula na sala de aula porque se sentem traumatizados. E eles terminam assumindo uma outra função dentro da escola, minha presidenta Juliana. É um caso que é triste, mas é a realidade. Nós ainda não preparamos sobre esse projeto de lei para que tenha, ou melhor, no caso seria um indicativo de projeto de lei para que o governo do nosso estado pudesse colocar psicólogo nas escolas. Mas, enfim, quando eu entrei na política, as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que a gente defende a família. Eu tenho 6 DVDs gravados, 5 DVDs gravados em São Paulo e 1 aqui no estado do Piauí. Por que foram 5 DVDs gravados em São Paulo? Porque, geralmente, quando o artista vai gravar um DVD, ele grava na região onde ele tem um público maior, na região onde ele tem uma aceitação maior, para que o DVD saia animado, saia agitado, com os fãs cantando suas músicas, e que seja um cartão postal para a sua carreira. E nós gravamos 5 DVDs em São Paulo. E desses 5 DVDs que eu gravei em São Paulo, todos eles, eu levei os meus pais, levei os meus irmãos, a minha família, alguns parentes, primos e alguns amigos daqui do estado do Piauí. Quem acompanha a nossa carreira sabe que em todos os meus DVDs, a gente tem a presença dos nossos pais, a gente conta um pouco da nossa história, porque é um orgulho muito grande para a gente quando sai da roça, quando a gente sai do interior e se destaca numa cidade que é a maior cidade da América Latina, que é São Paulo. E logo em seguida, expandindo o nosso trabalho para Brasília, Rio de Janeiro, indo até Curitiba e até Florianópolis. Quando as pessoas chegam para mim e falam: Francis Lopes, eu tenho o seu DVD. Eu pergunto: qual? É aquele que tem sua mãe e seu pai. Eu digo: aí ficou difícil, porque eles estão em todos. O 6º a gente gravou aqui no estado do Piauí, porque eu já estava voltando para cá. E para mim foi uma honra gravar o DVD em Simplício Mendes. Mas, nesse DVD que eu gravei em Simplício Mendes, a gente conta a nossa trajetória de vida, a gente conta um pouco da nossa trajetória de vida, desde quando a gente saiu lá da roça, de quando o meu pai queria vender uma parte da propriedade para que eu gravasse o meu primeiro LP, pensando que se gravasse um LP a gente poderia ter um retorno imediato, e que eu não deixei ele fazer isso porque a gente não tinha essa certeza que aconteceria. A gente tinha fé, tinha esperança, tinha garra, vontade de lutar, mas a gente não sabia o que poderia acontecer, até porque o nosso futuro ele depende de Deus.
E 9 anos depois, eu gravei o meu primeiro LP, e 9 anos depois, trabalhando no Vermelho durante esses 9 anos, foi que a gente veio acertar numa música chamada A Carta, e logo em seguida, Lamento de um Nordestino, que o nosso presidente Temístocles Filho sempre nos elogia, faz comentários muito importantes sobre a nossa carreira, sobre essas músicas que a gente gravou, que são músicas que falam da família, falam da nossa terra e que falam da saudade do nordestino, que é obrigado a deixar a sua terra, que é obrigado a deixar a sua família e ir para a cidade grande. Mas enfim, eu sou de uma família que nós somos 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres. Graças a Deus ainda tenho meu pai com 79 anos, que vai fazer agora dia 29 de novembro, vai fazer 80 anos. E dia 29 de janeiro a minha mãe também faz 80 anos. E não tem uma coisa melhor, o que eu gostaria de deixar, de frisar aqui, que a gente fez sucesso, eu fui considerado campeão de shows em São Paulo, durante 12 anos, o cantor que mais fez shows no estado de São Paulo, uma média de 30 shows por mês, isso durante 12 anos, dos 17 anos que a gente morou em São Paulo. E recebi o título de cidadão paulistano com a Câmara de São Paulo lotada, superlotada, aprovado por 55 vereadores da cidade de São Paulo, aonde ficou gente fora na época, e que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Foi quando eu recebi esse título de cidadão paulistano, e quando a gente bateu o recorde de público numa das casas de shows mais faladas da América Latina, que era o Olímpia, em São Paulo, aonde nós registramos lá, dia 20 de setembro de 2004, nós assinamos o livro da Casa de Show Olímpia, onde só cantava os maiores nomes mundiais. Numa segunda-feira, nós assinamos o livro da casa como o cantor que mais levou público, que bateu o recorde no nosso gênero lá em São Paulo. Isso tudo se dá devido à nossa união, porque nós somos 9 irmãos, e o que um faz, o outro responde por eles. Eu acho que de todos os momentos felizes, bons que aconteceram comigo na minha carreira, não tem um que chegue aos pés da minha felicidade de quando eu estou com a minha família, com os meus pais, lá na roça, em Simplício Mendes. Tanto que, depois que eu voltei esses 2 anos e meio, eu chego até ir para a roça, plantar feijão com meu pai, capinar com meu pai, porque ele gosta daquilo. Não é que eu goste, eu vou para lá para satisfazer ele, porque eu sei que eu estou fazendo a felicidade dele. Porque a gente sente que o nosso pai fica feliz quando ele traz algo que ele planta, por exemplo, cana, quando ele traz melancia, quando ele traz abóbora, manga, goiaba, banana. Quando ele traz as coisas da roça e que a gente chega lá, às vezes, quando a gente morava em São Paulo, que vinha corrida, ele ficava muito feliz e chamava para a gente ir dar uma volta na roça. E a gente sentia a felicidade dele. A nossa mãe, quando a gente está lá, que chega meia-noite, ela ainda faz questão de levantar. Muitas vezes eu saio daqui, na quinta-feira, a gente vai fazer show no sul do estado, e às vezes quando eu chego lá é 10
11 horas da noite, eu faço questão de ir para dormir lá, nem que eu tenha que viajar na sexta-feira, mas ela levanta e vai ver, abre geladeira, e quer esquentar, e quer acender fogo, e quer fazer um monte de coisas. E um certo dia, a nossa mãe é quem sempre faz isso, mas em 2014, um certo dia eu cheguei em casa, às 11 horas da noite, e a minha mãe não estava. Ela estava fazendo um tratamento e tinha ido para a cidade de Picos. E só o meu pai estava lá, com as pessoas que moram lá, né? Porque a gente nunca, nós estamos tendo cuidado de nunca deixar ele só. A nossa combinação é que quando a gente não está lá, tanto eu como o meu irmão mais novo, que é meu empresário, que fica mais viajando também, que quando a gente não está lá, e que um dos outros filhos que moram na cidade, mesmo sendo casado, mas que ele possa estar dormindo, acompanhando eles. Embora tenham outras pessoas. E eu cheguei em casa e 11h30 da noite, o meu pai levantou e foi lá abrir a geladeira, dizer que tinha comida, abrir o congelador, e eu pedindo para que ele não fizesse aquilo, e de repente eu deixei ele fazer. Ele queria fazer, eu deixei ele fazer. Ele pegou a comida, colocou no prato, perguntou se eu queria que ele esquentasse a comida no fogo, no fogão, ou se queria que esquentasse no micro-ônibus, aliás, no micro-ondas. A gente confunde os nomes porque a gente anda em micro-ônibus também, né? E aí eu deixei ele fazer isso. E aí depois eu não estava nem com fome porque eu tinha jantado na estrada daqui para lá. E eu deixei ele fazer isso e depois eu fui jantar ali, comer um pouco, olhando para ele. Só eu e ele na sala, na cozinha. E aí eu fiquei pensando, como é que alguns filhos têm coragem de maltratar os seus pais? Eu tinha visto uma reportagem, acho que no Jornal Nacional, de um pai que morreu em São Paulo e que o asilo, o abrigo, o qual ele estava, teve que acionar a polícia para que os filhos viessem buscar o corpo no asilo. Mal esses filhos sabem que eles estão fazendo uma coisa, eles estavam tratando o pai deles, a maneira que eles estavam tratando o pai, é a mesma maneira que os filhos dele vão tratar ele no futuro. O problema é que às vezes as pessoas pensam que não envelhecem, que não vão precisar de ajuda, e que aí esquece dos pais. Muitos vão embora aqui do Piauí, da nossa região, conseguem um emprego e aí esquece da família. Eu tenho até uma música que tem o título de Sou Nordestino e Não Nego. É um despertar que a gente dá para aqueles filhos que vão para a cidade grande e distanciam da família e depois ele esquece que tem pai, que tem mãe, que tem amigos, que tem colegas que estudaram com ele, que talvez ele não ficaria tão feliz revendo o pai, os seus amigos, mas esses pais, esses amigos, ficariam maravilhados com a presença deles. E é justamente sobre isso que a gente vem relatando nas nossas músicas e o nosso trabalho aqui como deputado. Sabendo da importância que tem a família, da união que nós somos entre os nossos irmãos, os meus pais, e o que a gente vê com os nossos tios, a maneira que a gente foi criado, vendo
vivendo isso, é que a gente tenta transmitir isso nas nossas músicas, no nosso trabalho. Inclusive hoje, eu estou aqui como deputado, fui dormir ontem elaborando algumas coisas e pesquisando, 3h30 da manhã, acordei 6h30, estou aqui, mas 12h30 da noite eu já estou cantando lá em São Paulo. E segunda eu já estarei aqui novamente. Ficarei o final de semana em São Paulo e segunda-feira eu estarei aqui. E os meus irmãos no sul do estado, nas cidades, meus primos, Floresta, Itainópolis, Simplício Mendes, eles estão atendendo o pessoal, a população, as reivindicações, aqui em Teresina. E pensando nisso, vivendo isso, essa união que a gente tem, é que a gente pensou, resolveu apresentar outros projetos de lei e tentar despertar os pais para acompanhar a vida dos seus filhos. Mas antes de falar desse projeto, eu vou conceder a palavra ao deputado Wilson Brandão, o qual é um deputado que eu admiro e que me espelho aqui na Assembleia Legislativa. E com o deputado Wilson Brandão a palavra. Obrigado, deputado Francis Lopes. Agradeço pelas suas generosas palavras. Mas a realidade é que o projeto de Vossa Excelência, ele realmente é pertinente no momento que nós vivemos no Brasil. Nós acompanhamos a educação desse Estado há muitos anos, até como professor que fomos no passado. Nós sabemos que nas escolas particulares nós ainda encontramos um certo interesse dos pais para acompanhar os filhos nas escolas particulares. Mas nas escolas públicas isso é muito difícil. Então o projeto de Vossa Excelência de interagir, de aproximar, de exigir, né, essa aproximação dos pais com os professores, com os alunos, com os filhos na escola, ele é de tamanha importância e precisa ser conscientizado os professores, os diretores, para que isso aconteça. Então, eu considero esse seu projeto um projeto que é merecedor da atenção do Poder Executivo, da SEDUC, e como também não podia deixar também de enaltecer, nesse meu à parte, a história de Vossa Excelência como cantor, como artista, que saiu de uma família humilde, lá de Simplício Mendes, uma região do semiárido piauiense, que venceu pela sua inteligência, pela sua luta, não aqui no Nordeste. Vossa Excelência venceu como artista em São Paulo, o que é muito difícil penetrar naquele meio artístico, você sabe, Vossa Excelência sabe perfeitamente. Então foi pelo seu talento, foi pela sua inteligência, pela sua luta, repito, e pelo apoio da sua família, pela união da sua família, pelas forças que seus pais lhe deram e dão aos seus irmãos. Eu conheço o Zé Lopes, pessoa muito próxima a nós. Nós queremos aqui também enaltecer a sua história e a sua carreira vitoriosa como artista e, naturalmente, como político, exercendo hoje o mandato de deputado estadual. Parabéns pelo seu projeto, que ele é de suma importância para que possa interagir os pais com os alunos, com os professores das escolas públicas do Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Incorporo a sua fala. Você falou em Zé Lopes, ele está me mandando mensagem aqui, está nas secretarias por aí, correndo atrás com algumas pessoas, resolvendo alguns problemas. Mas, enfim, eu vou ler aqui e vou dizer até por que eu vim hoje aqui comentar. Porque... uma parte, deputado Francisco Lopes. Só um momento, deputado, com prazer, viu? Já. Eu vou só ler o projeto aqui e vou conceder a parte. Mas, eu sei que não vai dar tempo ler alguns comentários que está aqui, eu queria fazer comentário em cima dos comentários, até porque às vezes a pessoa age de uma forma, fala algo que talvez não saiba o que está falando, tá? Mas enfim, o primeiro projeto é que, aliás, indicativo de projeto de lei é que estabelece penalidades para os pais ou responsáveis que não comparecerem às escolas de seus filhos ou assistidos. Em algumas escolas, principalmente
São Caetano, alguns onde eu morei, que eu tenho contato com alguns, e Diadema, os pais, porque o que mais gerou, mas você quer tirar dinheiro dos pais, tal, aquela coisa, não é isso. Queria deixar claro que o projeto não é ideia do governo, nem nada, foi uma ideia nossa. Mas gerando comentários, ouvindo escolas, como eu estava falando, alguns diretores, por exemplo, o diretor falou para mim que quando o pai vai na reunião, ele já dá um certificado de presença e o pai apresenta na escola e é dispensado do trabalho. E pensando nisso, deputado Henrique Rebelo, nós apresentamos esta semana aqui um projeto de lei que diz o seguinte: dispõe sobre o abono das faltas de pais e responsáveis quando convocados para reuniões escolares e dá outras providências. Ou seja, o pai ele será notificado com 5 dias de antecedência, está falando no projeto, e que automaticamente, ele indo à reunião, ele vai receber um certificado do professor, do diretor, para que ele possa estar apresentando na empresa e automaticamente dispensando aquele dia. Mas, deputado Henrique Rebelo, João de Deus pediu uma parte. Deputado João de Deus, o senhor vai falar? O senhor vai falar? Deputado João de Deus, logo em seguida já o deputado Henrique Rebelo, que, para quem não sabe, o deputado Henrique foi um dos 2 caras que me ajudaram aqui antes de eu ir embora para São Paulo, ele foi um. Deputado Francis Lopes, eu quero pedir uma parte a Vossa Excelência para, primeiro, parabenizar Vossa Excelência. Eu confesso que não conhecia Vossa Excelência, conheci aqui nessa casa, e tenho procurado conhecer mais, porque a gente não conhece ninguém com pouco tempo, né? Demora a conhecer uma pessoa. Mas eu fiquei super emocionado com aquele vídeo que você gravou envolvendo seus pais, seus familiares, amigos. Confesso que eu fiquei muito emocionado, né? Porque tem uma história bonita, uma luta, não é fácil a luta que você fez e faz para vencer na vida, e quem sai, sobretudo, numa região como aquela, de semiárido. Vossa Excelência sabe mais do que ninguém o esforço que fez para chegar onde chegou. E é muito gratificante. Vossa Excelência falava aí agora há pouco do título de cidadania que Vossa Excelência recebeu do município de São Paulo, como um reconhecimento da população de São Paulo, logicamente que refletida nos vereadores, pelo trabalho que Vossa Excelência faz na área cultural, pelo destaque, né? E, logicamente, que é como se estivesse ali dando um título de reconhecimento a um vencedor. Porque o que eu vi mesmo é que Vossa Excelência sofreu muito mesmo, não foi fácil para vencer. E eu acho que é importante que as pessoas, de um modo geral, sobretudo aqueles que crianças, jovens, adolescentes, possam conhecer histórias como a sua, como a do próprio Franco Aguiar também, e de tantos outros que ralaram, mas mostraram que é possível você vencer na vida, né? Sem caminhar, por exemplo, para o caminho da desonestidade, sem correr atrás daquilo que muitas vezes aparentemente é mais fácil, né? E eu me enquadro também um pouco nisso, né? Porque eu nasci também na zona rural, filho de trabalhador rural, minha mãe professora, e eu jamais imaginei de que um dia eu pudesse estar aqui. Nunca me imaginei nem como político. Mas né, as oportunidades e as ocasiões vão lhe empurrando para uma determinada situação e você vai sabendo administrar aquela situação de forma que você possa vencer na vida, né? Eu sou professor, Vossa Excelência sabe disso. Sim. Sou professor do Estado e da Prefeitura de Teresina, concursado.
foi presidente da Associação dos Professores do Estado do Piauí, e eu queria parabenizar a preocupação de Vossa Excelência. Eu já li o projeto de Vossa Excelência, ele está tramitando aqui na casa, mas eu acho que toda preocupação, sobretudo em relação à questão da violência e o que a educação pode fazer para poder melhorar, diminuir os índices de violência e despertar as pessoas para que elas possam crescer na vida, e para crescer a educação é fundamental, é imprescindível. Eu quero, portanto, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Acho que nós vamos ter a oportunidade de fazer esse bom debate. Mas uma coisa que nós precisamos fortalecer muito é a ideia da escola de tempo integral, porque também nós temos as famílias muitas vezes fragilizadas, e elas têm que trabalhar, pai e mãe muitas vezes, e não tem nem com quem deixar um filho em casa, e aí termina deixando com terceiros, aí começa já, de certa forma, o abandono. E a escola de tempo integral, ela é, né, o espaço que a gente tem para colocar a criança naquele local adequado, com profissionais adequados para cuidar daquela criança. Eu convidei aqui, e quero até marcar uma data para a gente fazer uma visita numa escola chamada Raudi Cavalcante, aqui no Renascença, Conjunto Renascença. Você vai sair de lá vislumbrado e você diz assim, rapaz, realmente o mundo não está perdido, porque tem sementes boas funcionando. O que a gente precisa é multiplicar, ampliar, porque a escola de tempo integral ela é mais cara do ponto de vista de que ela tem um custo maior, porém, ela termina saindo mais barato, porque ela tem um aproveitamento muito maior, quase 100% de aproveitamento. Portanto, não tem evasão, não tem... o fracasso lá praticamente não existe. Então, nesse caso, ela sai mais barato. Né? Sai mais barato. De forma que eu quero parabenizar Vossa Excelência, mas ficar aqui a sugestão, Vossa Excelência e outros colegas que queiram, para a gente organizar. Eu vou me comunicar com o diretor para combinar uma data, porque eu acho que a gente tem que se inspirar naquilo que está dando certo. Por que dá certo? Né? Por que dá certo? Logicamente, dá certo. Tem que ter uma interatividade de todo mundo. Tem um tratamento especializado nas comunidades mais caras. E tem que ter um tratamento especializado. Né? De forma que fica aqui o meu parte ao pronunciamento de Vossa Excelência para colaborar aí com a fala de Vossa Excelência. Obrigado, deputado João de Deus. Eu incorporo o que o senhor falou e que a gente está aí. De que o senhor marcar, a gente vai com o maior prazer. Deputado Henrique Rebelo, deputado que abriu as portas na época que a gente estava começando a nossa carreira aqui em Teresina, através do programa chamado Lazer dos Bairros, onde a gente ficou conhecido nos bairros de Teresina. E nós tivemos dois empresários que nos apoiaram aqui, o deputado Henrique Rebelo e o ex-senador João Vicente. Com o senhor a parte. Nobre deputado Francis Lopes, eu conheço Vossa Excelência, se não me falha a memória, há quase 25 anos. O início da carreira. Eu nem sequer iniciei minha vida política nesse período, mas antes de entrar na vida pública, eu tive uma oportunidade de participar de um programa que havia realizado pela TV Clube e coordenado pelo ex-deputado e pessoa muito querida que trabalhava conosco, Carlos Augusto de Araújo Lima. Ele, na época, era diretor da nossa empresa e coordenava aquele trabalho. E eu tive a oportunidade de participar daquele Lazer dos Bairros, onde deu a oportunidade a inúmeras pessoas, dentre as quais Vossa Excelência, pelo talento que Vossa Excelência tinha e tem. E Vossa Excelência marcou, na minha memória, duas músicas que me emocionaram muito quando tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez, assim como o deputado João de Deus. O Lamento de um Nordestino, que para mim foi um sucesso grandioso, e A Carta. Verdade. Vossa Excelência, ao longo de sua vida, tem pautado seu trabalho pela ética, pela determinação e pelo amor à família. Eu tive a oportunidade de ver e ouvir alguns vídeos que Vossa Excelência produz,
onde Vossa Excelência enaltece o amor à família, aos pais, o respeito, a gratidão e o reconhecimento que Vossa Excelência tem demonstrado. E isso é um exemplo para os jovens. E este projeto de lei que Vossa Excelência tem colocado e outros demonstram isso. O compromisso de Vossa Excelência pelo povo do Piauí, pela região que Vossa Excelência representa, que é aquela grande região de Simplício Mendes, onde Vossa Excelência tem e teve irmãos e parentes que são prefeitos, ex-prefeitos, e que depositaram em Vossa Excelência o voto de confiança, e hoje Vossa Excelência tão bem representa aquela região do Piauí. Mas eu queria dizer, para finalizar minhas palavras, que Vossa Excelência é um exemplo para o Piauí, de talento, de determinação, de ética, e assim como eu fiz um pouquinho em contribuir com Vossa Excelência, mas aquele pai lá de cima foi quem abriu as portas para Vossa Excelência. Ele apenas usa as pessoas, os seus servos, para que possam contribuir de alguma forma com aquelas pessoas que são merecedoras, como Vossa Excelência tão bem foi, e foi para São Paulo, e tem todo esse sucesso. Então, eu quero também aproveitar o momento para parabenizar o título de cidadania que Vossa Excelência recebeu naquele estado. Não é para qualquer um, é um reconhecimento da comunidade. E dizer que esses projetos de educação que Vossa Excelência tem realizado aqui na nossa casa, na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, eu acompanho e voto com muito prazer, pois, através da Fundação Walter Alencar, que é uma entidade que eu criei há 25 anos, nós temos tido a oportunidade de formar milhares de piauienses através de nossas bolsas de estudo. E um projeto como esse, que Vossa Excelência coloca para as escolas públicas do Piauí, reforçam o apoio e a necessidade que nós temos que dar à educação do nosso Estado. Então, eu queria, com essas palavras, dizer a Vossa Excelência do meu prazer, da minha satisfação de tê-lo como colega aqui na casa, de estar ao seu lado nos dias que temos para cumprir com a nossa missão de ser um funcionário do povo do Piauí, de trabalhar pelo povo do Piauí com projetos decentes, com projetos que enalteçam e que melhoram a vida do povo do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Henrique Rebelo. Incorporo a sua fala. E passo a palavra ao doutor Pessoa, comunicando, doutor, que nós temos 2 minutos aí, por bondade do nosso presidente Firmino Paulo, 2 minutos para terminar o nosso tempo. Mas fica à vontade. Eu serei super breve. Enaltecer, já cheguei na metade, por fim da sua fala, a fala de Vossa Excelência, e enaltecer, porque Vossa Excelência também foi uma das pessoas que me aproximei logo que cheguei aqui, por saber que Vossa Excelência trilha, honra a ser meu colega de parlamento, honra a sociedade piauiense e até chegou a ter uma penetração significativa no estado de São Paulo. Parabéns. Obrigado, doutor Pessoa. Dizer que sempre sou fã do senhor também, a sua maneira de conduzir, principalmente quando atribui a nossa vida a Deus, né, que é o nosso ser maior que nos conduz. Mas eu queria terminar a minha fala dizendo o seguinte: eu acredito nisso, terminar hoje, né? Eu tenho aqui alguns dados a respeito de filhos que vivem na mesma casa com os pais, mas que os pais não têm uma presença, apesar de morar na mesma casa, não tem uma presença na vida dos filhos. E a gente tem dados de quanto esses filhos são vulneráveis mais ao mundo das drogas, do crime, enfim, de tudo quanto é de coisa errada. Eu acredito que nós só melhoremos a nossa sociedade através da educação. Tudo bem que nós temos que investir em todas as outras áreas, mas para mim, o meu foco, como tem gente que postou que se a gente não tinha coisa mais importante para fazer, se preocupar logo com isso. Eu queria dizer que isso é o que mais me preocupa e é o que eu acho de mais importante
na vida é o que eu acho de mais importante na vida do ser humano. Eu acredito que não tem festa, não tem poder, não tem dinheiro que seja mais importante para um pai do que a presença dele na vida do seu filho. E é por isso que a gente quer aproximar isso, a gente quer um despertar dos pais, a gente quer sacudir para que esses pais possam acompanhar o que está acontecendo com seus filhos e não ficar à mercê de alguns que lutam, que trabalham na roça, que dão o duro dia e noite para ter o seu filho estudando na capital ou numa cidade grande, quando na realidade esse filho não pisa nem na escola e 2, 3 anos depois é que o pai vai descobrir que o dinheiro que ele está mandando, o filho está gastando com outras coisas. Isso, na minha opinião, se dá pela distância que o pai tem do filho desde pequenininho. Queria agradecer a bondade pelo tempo, deputado Firmino Paulo, agradecer a atenção de todos e dizer que na próxima semana a gente passará alguns dados aqui para a população. Muito obrigado.